Olá, estamos começando o programa Negócios e Tendências, né? Trazendo assuntos aqui e temas relevantes ao mundo corporativo. Sou o professor Alexandre Francisco de Andrade, coordenador dos cursos de pós-graduação da área de negócios. E hoje, nosso assunto será finanças corporativas e os efeitos da sustentabilidade nos setores econômicos. E claro, nós sabemos dessa grande extensão, que existe de formarmos profissionais no mercado, Profissionais estes que devem ter muito conhecimento para poder levar essa questão de poder elaborar relatórios, fazer análises de dados e informações, sempre com aquele pensar na sustentabilidade, com aquele olhar para o cenário econômico. Então, nada mais do que nós envolvemos a questão dinâmica e multidisciplinar, voltado para essa questão convergente e sinérgica aí que a gente espera desses profissionais do mercado. E, claro, para falar mais sobre esse tema, tão importante, nós temos aqui a nossa convidada especial, a Franciele Lourenço. Ela tem mestrado em Organização e Desenvolvimento, pós-graduada em Gestão Financeira e graduada em Ciências Econômicas, além de uma larga experiência profissional e forte atuação na docência. Seja bem-vindo, professora. Obrigada. Muito bem, professora. O que mais você quer acrescentar um pouco? Pode falar de você para nós aí, para os nossos telespectadores, Pode explicar um pouco dessa tua trajetória, resumidamente, aí, profissional? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a você, professor Alexandre, também a TV Profissão e o programa, propriamente dito. E quanto à minha experiência, eu tenho aí uma experiência, na qual o professor até comentou em relação à docência, também a questão, levada à consultoria. Atualmente estou sofrendo um pouquinho no doutorado, finalizando aí o meu doutorado, e sem contar as outras experiências no que diz respeito até aos trabalhos, exercidos fora a consultoria, mas também esses trabalhos exercidos, no poder público. Então, é bem interessante e é gratificante, esse aproveitamento que a gente tem, não só em termos, de conhecimento, competências, mas também poder estar expondo isso para os demais, para quem interessar. Muito bem. E olha que interessante, A professora aí recentemente entregou um material excelente aí para nós aí dentro da área do agronegócio, E tá saindo aí do forno, Tá com uma roupagem muito legal aí para o novo curso aí da pós-graduação do Grupo Uniter. Então, professora, sabendo, dessa sua pesquisa, trabalhando dentro dessa obra, podia nos dizer qual é a importância da gestão financeira assim, na condução do agronegócio? Bom, primeiramente toda empresa, todo produtor ou até mesmo aquele que pensa em estabelecer ali uma relação de empreendedorismo ou qualquer coisa do gênero, sempre ele tem que pensar não só na questão financeira, mas também administrativa. E essa questão financeira ela tem a ver principalmente com um plano de negócios, então no qual pode se estabelecer, por exemplo, a missão, a visão, os valores desse negócio e também o primordial é a gente sempre pensar nas questões que ligam o curto, médio e longo prazo, estabelecendo aí não só a otimização de recursos, mas também o que ele pretende se transformar lá no futuro. Perfeito, perfeito. Que bacana, professora. E assim, nós estamos aí chegando já no final do ano, Estamos aí encerrando um ano que para muita gente não fez muita diferença, devido ainda à questão aí do que foi 2020 para todo mundo, Mas 2021 teve assim um reforço, uma atuação sinérgica por muitos empresários, E nessa questão vem o cenário econômico, a questão das finanças, e aí estamos boa parte aí passando por muito planejamento orçamentário, muitas empresas finalizando aí, tentando entender aí uma projeção aí para o próximo ano. Então, professora,
que você tem a nos dizer sobre a questão das finanças para o próximo ano? A professora tem algo assim, uma visão, já algo traçado para o próximo ano? Bom, tendo em vista, né, Alexandre, toda essa repercussão que nós tivemos aí nesses últimos tempos e devido à dificuldade também de sobrevivência das empresas, do aumento do desemprego e também da dificuldade, né, de manter os saldos das contas, né, não só empresariais, mas também familiares no positivo, né, eu diria assim, muitas empresas elas têm perspectivas e expectativas, né, vamos dizer assim, positivas a certo ponto, e essas expectativas elas são principalmente em setores que não tiveram assim tanta instabilidade ou que não se afundaram, né, em relação à crise. Então, por exemplo, o próprio setor do agronegócio, setor, né, envolvendo aí a tecnologia, o conhecimento, então a relação também com pesquisas, com inovação, né, tecnológica, empreendedorismo. Então, na verdade, o que eu digo é que as pessoas elas tiveram, né, que se adaptar e estabelecer novas relações, vamos dizer assim, de negócios, né? Então, até mesmo aquelas que trabalhavam, né, com um negócio fundamentado, que é um negócio físico, hoje também já partiram para um novo ramo de negócio que seria o próprio negócio, né, o e-commerce, né? Então, estabelecido ali por meio do Instagram, enfim, das mais diversas redes sociais e sem, né, necessariamente ter ali o ambiente físico. Então, essa perspectiva no sentido do futuro para esses novos, né, diria assim, empreendedores, querendo ou não, né, se transformaram para atender aí os preceitos da instabilidade e da crise, né, gerada por todo esse contexto, eles, por meio dessa adaptação, eles até conseguiram, né, vamos dizer assim, remediar, né, os pontos negativos dessa instabilidade. Então, penso eu que a partir do ano que vem, né, as expectativas elas são mais positivas, apesar de a gente ter aí também um cenário que informa que a gente vai ter uma inflação, né, de 2 pontos percentuais e, enfim, né, então a gente tem aí vários pontos também negativos, né, eu diria a nosso favor, mas que na verdade não nos favorece, né, mas mesmo assim creio que a expectativa seria de retomada, né, de novo ter aquela movimentação da economia como um todo e também ao mesmo tempo de recuperação daqueles que não conseguiram, né, sobreviver, ou melhor dizendo, sobreviveram com muita dificuldade, né, essa instabilidade. Então, creio que seja um ponto positivo, seja uma expectativa positiva, porque todo mundo, né, aguarda, assim, com muito entusiasmo essa nova abertura novamente, né, do país, da economia, enfim, né, de tudo novamente. Maravilha, maravilha, Franciele. É bacana de ouvir isso porque muitas pessoas ainda, né, ainda estão assim numa incerteza, né? Mas provavelmente porque ainda não focou numa questão de planejamento, né? E dentro desse olhar das perspectivas que se passou, na questão de como melhorar a gestão financeira das empresas, né? E também, não sei se você pode falar um pouco da questão do agronegócio, que está em crescimento, né, no Brasil, paralelamente às turbulências que a gente vem sentindo no mercado, mas ainda sempre foi um carro-chefe do PIB, né? Então, como que as empresas podem melhorar essa questão da gestão financeira? Tem que ir devagar, tem que, né, questão de investimento, como que aplicar recursos, né? Estou dando, né, uns exemplos, mas o que você tem para nos dizer sobre essa questão da melhoria, né, da gestão financeira? Não é segredo para ninguém, né, Alexandre, que as empresas aqui brasileiras, elas sempre se tornam, né, de certa forma, refém do exterior, né? Então, para que a gente possa se enquadrar nos moldes, até mesmo, né, nas normas técnicas, enfim, das exigências, né, que o próprio mercado exterior, ele obriga, né, diria assim, a gente sabe que a gente precisa de investimentos. E aqui no Brasil, a gente falar de investimento, de conhecimento, de informações e demais situações, né, que envolvam essa questão é muito difícil. Não só pela falta de recursos, né, que se destinam, né, a esse desenvolvimento, porque assim, capacidade e competência nós brasileiros temos, né? Só falta
o quesito que a gente sempre costuma dizer, o tempo, né? Que seria ali o dinheiro, né? Propriamente dito. Então, essa questão do planejamento, né, financeiro, ou melhor dizendo, essa organização, ela está fundamentada principalmente nas questões não só desse investimento, que hoje, né, as empresas elas vêm buscando se adaptar, elas vêm buscando a inovação. Então, eu não diria um investimento tão bruto, tão grande, né, em grande escala, né, até porque isso acontece principalmente com os grandes produtores. É muito difícil a gente estabelecer uma relação, por exemplo, de investimento, de conhecimento para aqueles que são considerados os pequenos produtores. Mas creio que esse planejamento, né, financeiro, ele tem a ver principalmente com a questão do desenvolvimento. Então, a partir do momento que eu vá desenvolvendo, né, a minha própria produção, ela também vai dar um jeitinho, né, do próprio planejamento financeiro pensar na otimização dos recursos, no direcionamento, né, daqueles bens ou até mesmo da prestação de serviço que eu tenha, né, uma maior competência, uma maior facilidade. Eu, como economista, eu costumo dizer que a tal da vantagem absoluta, vantagem comparativa ainda se fazem, né, valer até hoje. Então, todo esse gerenciamento, né, não só dos custos, mas no gerenciamento no geral, né, no sentido dos materiais, do ciclo de vida, né, do produto, do desenvolvimento do produto, eles estão aliados diretamente com esse planejamento, né, financeiro, né, e que vem não só, né, ajudar aí os agricultores, principalmente os que estão, né, crescendo e na verdade se constituindo agora, né, como também aqueles que já estão consolidados. Maravilha, maravilha. É muito interessante, né? Acabei falando do agro ali antes da professora responder, né? Fiquei aqui pensando, né? Porque existe planos, né? Financiamento, né? Créditos, né? Rural. E tem a questão, assim, de uma pegada, assim, voltada para práticas sustentáveis, né? Dentro das atividades agrícolas, né? E, claro, né? A tecnologia, inovação também entrando aí no mercado, né? Ajudando aí os agricultores. E na questão, assim, quando a gente fala, né, de gestão financeira, quais são os pontos importantes, né, que, por exemplo, um agricultor, ele usa para a tomada de decisão, né, voltado nessa questão, assim, mais da gestão financeira? Porque hoje, né, ali está a minha fazenda, é uma empresa, né, é uma grande empresa, né, com centenas de pessoas, né, atuando, onde hoje você vê gestão de pessoas, marketing, acho que tudo aquilo que nós observávamos em empresas, né, da área de serviço, da área de transformação, hoje se aplica, né, aos moldes, dentro dos moldes agrícolas, né. Então, a professora poderia nos dizer um pouco dessas importantes decisões tomadas pelo agricultor na pegada da gestão financeira? Pensando, né, nessa questão da sustentabilidade aliada, né, ao agro e até essa pegada financeira, vamos dizer assim, a gente sempre tem que se preocupar, né, eu acho que também seria, né, o dado aí mais importante para o agricultor, não só como eu falei, a otimização, né, dos recursos, mas também essa parte da gestão de pessoas que você acabou de comentar. Porque hoje nós temos uma transferência, né, assim como anteriormente, historicamente, a gente percebe o êxodo rural e tudo mais, hoje nós também temos uma mudança nesse sentido. Então, os agricultores, eles estão sofrendo com essa questão de falta de mão de obra, né? Então, essa falta de mão de obra, na verdade, ela tem que ser compensada, né, pelas questões que levam à sustentabilidade. Então, a gente pensa nos objetivos do desenvolvimento sustentável, assim como também a revolução tecnológica, né? E essa revolução tecnológica, eu diria que vem acompanhada, por exemplo, da inteligência competitiva, do Big Data, do Data Science e todos os outros, né, apetrechos que hoje a gente tem, por exemplo, da armazenagem, né, de dados, de informações, e creio que essa própria armazenagem, né, de dados e informações, elas também vêm a facilitar a tomada de decisão, tornando, né, ela estratégica e ao mesmo tempo sustentável, porque eu vou ter dados e informações que vão ser transformados em conhecimento, e esse conhecimento, querendo ou não, ele acaba gerando, né, uma redução de custos, que vai impactar diretamente no financeiro. Só que não basta a gente ter só essa redução de custos por conta da tecnologia ou por conta dos novos aparatos
aparatos, né? Por exemplo, até a mudança genética de sementes ou, de repente, a nutrição de um animal ou qualquer coisa do gênero, se nós não tivermos também o cuidado, né, a sabedoria, né, em relação a essa estratégia, ou melhor dizendo, essa tomada de decisão, né? Então, é aquilo que eu costumo dizer, não dar o passo maior do que a perna, né? Então, se precaver, antever-se, né, em relação aí aos riscos, às instabilidades, e é o que geralmente a gente, né, indica a esses produtores que sempre na hora do seu planejamento financeiro, né, apesar de toda a determinação ali do plano de negócio, você sempre tem que pensar lá na frente. Então, o que pode vir, né, a ser considerado um risco, o que pode de repente vir a se tornar também uma melhoria, né, porque querendo ou não a gente tem que ter um processo, né, de desenvolvimento, no caso financeiro, aliado administrativo, ao marketing também, né, pessoas e culturas, mas a gente tem que pensar naquele sentido do monitoramento disso. Porque não adianta eu estabelecer hoje uma empresa e essa empresa ela não ter né, um monitoramento, um desenvolvimento e até mesmo, eu diria assim, um feedback, para que não só os colaboradores, como fornecedores e também, né, os clientes, eles tenham, né, a responsabilidade de participar, né, daquele ato do processo produtivo. Então isso, creio eu, que hoje agrega mais valor ainda, né, à empresa. No passado a gente tinha aquela relação de o lucro, né, é o que mais importa para a empresa. Então esse lucro ele está deixando, claro, não que ele se extinguiu e não existe mais, né? Toda empresa, claro, ela quer lucrar, mas esse lucro ele busca principalmente nessa questão do agregar valor baseado nessa tomada de decisão estratégica. Entendemos aí essa colocação, sim, é bom, né? Nós entendemos todos esses fatores, né, associados para o bem, né? E aí eu comecei aqui também, né, essa questão, né, da entrada das novas tecnologias, né, das necessidades de nós colocarmos muito mais estrutura, né, para poder avançar, né? Então, a gente vê aí escritórios contábeis com inteligência artificial, né? Estamos indo para uma indústria 4.0, estamos falando de sociedade 5.0, a evolução no campo, né? Hoje você é o fabricante de uma máquina agrícola, por exemplo, né? A máquina ela tem um aprendizado ali que é autônoma, né? Que ela corrige, né, e informa isso, né, para um supervisório lá, o aparelho, o aplicativo lá que está lá nas mãos do produtor, aonde ele já faz essa correlação dos custos, né, despesas, então ele já monta um cenário possível ali, né, do que deve ser tratado. E é isso que a professora colocou, né, e é muito interessante essa questão de tudo na mão ali, né, e a pessoa tem que saber tomar essas decisões, né, realmente. E falando disso, né, o que a professora vê aí nessa questão, né, das inovações, né, em finanças? Então, a gente, né, enquanto empreendedor, enquanto produtor, a maior preocupação em termos das finanças e essa inovação é a questão do emprego, né, primeiramente. Então, todo mundo, e até pegando, né, o gancho que você falou ali, hoje as máquinas, elas trabalham, né, por sensoriamento, então, né, não necessitam mais, né, entre aspas, né, de pessoas. Mas a gente sabe que mesmo que a máquina, ela, de certa forma, ela, entre aspas, trabalhe sozinha, ela necessita ali de alguém que tenha o domínio do sistema, que tenha domínio da manutenção. Então, todo esse aparato, né, eu diria assim, ele não necessariamente vai promover tanto assim o desemprego, né, que todo mundo fala, o desemprego estrutural, ou até alguns julgam como desemprego tecnológico. Eu vejo que toda a situação, né, eu diria assim, até mesmo o próprio capitalismo mesmo, quando ele nasceu, quando ele surgiu, ele teve, né, o período de nascimento, de crescimento, está se desenvolvendo, e muitas vezes tem o período de crise, mas não que o capitalismo ou qualquer outra coisa não venha mais existir, né, devido a esse declínio, né, essa crise, mas sim são processos, né, que eu diria assim, cíclicos que fazem com que a gente se adapte. Se nós não tivéssemos, né, nos adaptado, nós estávamos ainda naquele tempo do curso de datilografia, né, que foi sendo transformado ali na informática, línguas,
línguas, né? Hoje a gente já precisa não só de línguas, mas de uma graduação, uma pós, um mestrado e assim por diante. Então, creio que essa função, né, do financeiro em função dessa relação tecnológica, ela na verdade nos obriga, né, a nos adaptarmos, sermos, né, digamos assim, mais flexíveis no sentido próprio da adaptação, até mesmo pegando aí a situação do home office ou do trabalho, né, mais flexível no sentido até mesmo das formas, né, de se trabalhar. Por exemplo, tem empresas hoje que disponibilizam, né, um horário flexível ao funcionário, tem empresas que disponibilizam, né, tecnologias, por exemplo, e eu julgo, né, a tecnologia como um processo produtivo. Então, esses exemplos, a própria Google, né, que coloca lá à disposição até mesmo a escolha, né, dos aparatos ali que vão ser colocados em cima da mesa do colaborador. Então, tem todas essas questões que envolvem, né, querendo ou não, a tecnologia. E para nós, enquanto, eu diria assim, produtores brasileiros, né, outra coisa que a gente deve se preocupar é essa questão da tecnologia empregada, porque, querendo ou não, a população, por mais que a gente, né, tá tendo aí uma grande evolução no sentido da população, mas mesmo assim ela se tornando uma população, né, teoricamente velha, né, a gente está tendo aí o envelhecimento populacional, a gente tem que dar conta de tudo isso. E esse dar conta, ele também indica o quê? A necessidade de cada dia mais, né, a gente aumentar a produção, a produtividade. Então, se nós não tivermos, né, mão de obra suficiente, a gente também vai ter que vir, né, adaptar os processos. Então, essas mudanças, né, tecnológicas, seja, como eu falei ali, a questão da alteração das sementes, da fertilização, da pulverização e até mesmo as facilidades, né, que a gente tem hoje de substituição. Claro, não que eu seja a favor, né, totalmente da substituição da mão de obra, porque eu acredito que isso nunca, né, vai existir, porque a gente sempre precisa de alguém ali para operar, né, os botões, né, e Sim. até mesmo o conhecimento, né, seja ele um conhecimento braçal, abstrato, né, enfim. Mas creio que essa inovação, ela é praticamente obrigatória até mesmo para o atendimento, né, das normas, das leis, dos regulamentos, enfim, do padrão, né, estabelecido, né, de produção. Maravilha, maravilha. Até nesse ponto aí, falando, né, eu escrevi um material sobre mecanização e automação no agronegócio, né, e muito se comenta de todos esses pontos aí que a professora colocou, né, e é claro que para tudo isso, né, professora, acho que em qualquer área é muito importante, né, a professora está dando aqui uma aula para nós, né, pessoal, vocês estão vendo aí que, né, muito bem, né, a didática dela aí maravilhosa. E assim, e para isso é planejamento. Então a minha pergunta é, qual é o fundamento, né, os elementos básicos aí para a gente preparar um planejamento aí financeiro, professor? Tem como passar para nós algo assim, tipo, e agora, pós-pandemia, muda alguma coisa, né, já estou me enquadrando, minha empresa já está decolando, eu diversifiquei meu serviço, né? Então, né, mudou alguma coisa ou continua? Quais são esses fundamentos básicos? Bom, para quem está sendo, né, ou melhor, participando de um estabelecimento hoje, de uma empresa, né, da constituição de uma empresa, a gente sempre tem que pensar no que a gente vai produzir, como a gente vai produzir, para quem, quando, né? Então, esses fundamentos são básicos, né? Então, onde você quer chegar, quais são os recursos, né, que você tem à sua disposição, quanto de investimento, eu diria, capital de giro, né, que você possui em mãos, se vai ter lá capital próprio, se vai ter capital de terceiros. Então, esse seria o primeiro olhar, né, que a gente tem na situação financeira. Para aqueles que já têm uma empresa constituída, né, a gente tem que avaliar também as questões, por exemplo, aqueles que estão com dificuldade, de repente avaliar novos benefícios, né, como o professor mesmo citou, a questão de investimento, a questão também de trazer, né, cada vez mais o levantamento, né, do aproveitamento do seu processo produtivo. Então a gente tem, por meio disso, linhas de crédito, a gente tem pesquisas, né, e desenvolvimento, eu diria assim, do conhecimento baseado nisso. E para as empresas que estão, né, com ponto positivo, ou melhor dizendo, saldo, né, positivo em suas contas, eu diria que o planejamento nesse sentido é transformar, né, a
o seu ponto positivo, ou melhor dizendo, os seus ganhos em reinvestimento, né? Porque sempre as empresas, elas, na maioria das vezes, elas esquecem desse reinvestimento. No entanto, nós temos empresas que, por mais que elas já estejam consolidadas, elas não precisam de modificação no produto. Então, esse reinvestimento, muitas pessoas entendem como, então eu vou ter que mudar, né, o meu produto ou transformá-lo, né, de tal forma que esse produto se torne algo inovador. Não necessariamente. Se nós analisarmos até mesmo o exemplo da Bic, a caneta Bic, ela não mudou muito com o passar dos anos. E é um produto que está, de certa forma, consolidado. Hoje, creio que não há uma pessoa que você pergunte sobre a caneta Bic que não conheça, né, o que a caneta Bic faz. Então, é a mesma coisa das empresas. Então, não há uma fórmula, né, eu diria assim, não é que nem um ingrediente de um bolo, né, uma receita ali de um bolo. Não tem uma receita correta a ser seguida. Mas creio que até mesmo, né, esse controle no sentido das receitas e despesas já seria bem importante, né, para qualquer tipo de empresa. Maravilha, professora. E olha que legal, né? Isso tudo é muito importante quando a gente começa a falar de finanças, né? Porque envolve essa questão das práticas sustentáveis, né? E muito se vem cobrando a questão aí corporativa, não é verdade? Então, prof, essa questão, né, da governança corporativa para as finanças, né? Qual que é o teu olhar em relação a essa afinidade entre... Eu diria assim, apesar de muito importante, né, a governança corporativa, eu vejo a sua colocação em prática principalmente nas grandes empresas. Por conta da obrigatoriedade, né, principalmente das SAs, então, que colocam, né, à disposição as suas ações no mercado financeiro, de capitais, mas creio que para as pequenas empresas isso ainda é um pouquinho, né, difícil de implantar corretamente e integralmente. Porque a gente vai ter lá situação de igualdade, né, no tratamento em relação a todas as pessoas envolvidas no processo. A gente vai ter também a prestação de contas, que para a pequena empresa, teoricamente, ela não estaria ali tão disposta, ou muitas vezes eles acabam até deixando de lado essas práticas, né, de prestar contas aos seus clientes, aos seus fornecedores, enfim, né, seus interessados. A questão também da conformidade legal, então tem muitas empresas que acabam burlando, né, a própria conformidade por conta de redução de custos e tudo mais. Então, se nós tivéssemos, né, bem mais essa implantação, né, da governança corporativa, eu creio que o próprio processo ele estaria sendo mais facilitado para as empresas, né, não só pequenas quanto as grandes também. Então, evitar daquele tal do jeitinho brasileiro, né? Não, sim, tem que evitar realizar isso aí mesmo, né? E é tão importante a questão do compliance, né, dentro das organizações, né? E nesse olhar de cumprir com tudo, né, dentro da legalidade, essa é a saúde da empresa, né? Apresentar relatórios, deu entradas, saídas, zerou, fechou, né? Tá tudo documentado, tudo certinho, né? Maravilha, maravilha. E eu falei aqui, né, sobre indústria 4.0, sociedade 5.0, né? A internet das coisas também está por aí, né? E, professora, finanças é 4.0, né? Que já está se falando aí. O que a professora traz desse assunto aí relacionado aí às empresas, na questão do mercado? Como que todos vão poder se preparar para essa nova era? Bom, primeiramente, como a gente trata de finanças 4.0, você mesmo já disse, né, uma sociedade 5.0, até esses dias atrás, fazem poucos dias, no máximo 10 dias, eu ouvi falar em agricultura 5.0, então já estamos deixando de lado ali a relação, né, da agricultura 4.0, só da tecnologia, mas hoje esse 5.0 ou 4.0, né, mas principalmente o 5.0, ele vem para resolver problemas, então assim, solucionar problemas pensando também na participação social, né? Então, o bem, né, coletivo. E no caso das finanças 4.0, o que, né, sempre nós indicamos para as empresas é que elas se preparem no sentido até mesmo
tecnológico. A gente sabe que temos grandes empresas hoje que ainda estão trabalhando ali com a base, né, do Excel, então ainda muito, vamos dizer assim, limitado. Então essa proporção no sentido do 4.0, desse estabelecimento, né, da revolução digital, tecnológica, sempre a gente indica que eles tenham, né, eu diria assim, esse acesso, né, ao conhecimento e as outras formas mais rápidas, né? A gente vê hoje muitas pessoas colocando novas formas de pagamento, né, ali no seu hall, né, financeiro. Nós vimos também algumas pessoas inserindo novas formas até mesmo de catálogo, de vendas, né? Então tudo isso favorece, né, as finanças 4.0. Maravilha, olha as dicas, né, as colocações aí para um futuro próximo aí que a professora nos traz aí, que maravilha. E olha que legal, hein? Mas infelizmente o tempo passou rápido, né? Então eu vou pedir aqui para a Franciele nos deixar aí umas últimas palavras, né? Uma colocação aí para nós aí, né? Eu não falo conselho nem dica, né? Mas algo, né, que você passa isso, né, nos seus treinamentos como consultora, né, no seu olhar lá como gerencial, né, para o seu público, os alunados, enfim. As suas últimas palavras, Franciele. Eu diria, né, eu não diria dicas, mas a primeira coisa, né, essencial seria não misturar, né, as finanças, eu diria, empresariais com as individuais, as particulares, né, que hoje é um dos principais problemas, e também para quem tem, né, já uma empresa estabelecida, principalmente atribuir isso à comunicação. Então ter um engajamento, né, com todos os participantes do processo produtivo, saber otimizar, né, os recursos produtivos, avaliando aqueles recursos que vão ser renováveis, que não são renováveis, ou alternativas, né, eu diria assim, próximas aos produtos que vocês já possuem, tentar, né, obter um conhecimento, principalmente no que diz respeito à tecnologia, as novas formas de pagamento, a inserção também, né, da inovação no sentido do próprio produto. Então hoje a gente sabe que tem muitos recursos aí à nossa disposição, não só recursos físicos, né, materiais, mas também recursos digitais, né, que acabam também chamando a atenção do nosso público, que fariam, né, parte principalmente da publicidade, da propaganda. Então são recursos fáceis, até mesmo uma rede social, né, pode vir a ajudar aí o seu ramo de negócio. E tirando essa parte, né, do digital, de se enquadrar aí nessa nova perspectiva, né, seja da sociedade 5.0 ou até mesmo das finanças 4.0, saber dosar, né? Então é aquilo que eu falei, não dar o passo, né, maior do que a perna. Muito bem, pessoal. É isso aí. Por hoje é só. Até o próximo programa.